A aula de hoje vai ser sobre adição de momento angular. E eu vou começar, antes de desenvolver a teoria formal, eu vou começar com alguns exemplos que vão passar uma ideia muito boa de que você, em geral, o que a gente estava fazendo, quando, por exemplo, tratava de um sistema de spin meio, nós investigamos esse sistema com todos os outros graus de liberdade ignorados. A gente ignorava qualquer outra coisa que não o spin meio, né? Quando a gente estudou lá em Quântica 1, né? Quando a gente estuda em Quântica 1 partículas e nós estudamos os graus de liberdade espaciais, ou seja, a posição de partículas, né? Quando nós estudamos a posição de partículas, a gente ignora todos os outros graus de liberdade só para discutir a posição de partículas. Agora, por vezes, nós temos a descrição desse estado de spin meio e também a descrição da posição de de uma partícula. Nós temos interesse em ambas as descrições, né? E aí eu tenho uma base de Katz para esse cara. Isso aqui vai me dar uma base de Katz. Sei lá, se a gente convenciona o SZ, os AutoCats do operador SZ como sendo a nossa base de Katz, então os AutoCats de SZ vão ser usados como base, né, para todos os outros operadores observáveis de interesse relacionados a spin meio. E para... Então é aquela base que a gente já estudou bastante. E para a posição nós temos também uma base, né, e do operador X, né, do operador X, e colocar o vetor, né, que aí pode ter as componentes x, y, z, e a base x'. Tá? Agora, imagine, eu quero desfazer a descrição de algo que eu quero explicitar, eu preciso da descrição tanto de que é um sistema de spin meio, quanto a discutir sobre a posição dessa partícula que compõe esse sistema de spin meio. Então eu posso criar uma base que aqui por esse vetorzinho significa que é tanto x', y', z', tá? O vetor x caracteriza a posição, tá? E não apenas a componente no eixo x. Esse cara caracteriza a posição no espaço tridimensional, tá? X' e também o spin, a componente em z do spin, de uma partícula de spin meio. E aí então eu vou caracterizar isso por esse ket, x' e mais menos. E isso é igual a quê? Isso é igual a x', um produto vezes, isso aqui é vezes, isso aqui é um produto tensorial, o ket mais menos. Então eu escrevo e escreveremos bastante dessa forma, né? Mas esse estado descrito com esses dois graus de liberdade, né, ele é essa base de x, de posição, com a base do momento angular de spin meio nesse caso. Então ele é o produto dessas duas bases resultando nessa base. Tá?
Esse símbolo caracteriza que são espaços... Opa! Como é que volta? Aqui. Espaços vetoriais. Ah, apertei aquele botão que não pode. Não deu problema. Vetoriais. Distintos, né? Diferentes. Então eu estou lidando com o produto de um cat com outro cat, mas não é um produto como a gente discutiu, quais são os produtos possíveis. Né? Eu tenho o produto interno de um bra com cat, ou o produto externo de um cat com um bra, resultando num operador, algo que vai, né, ter um papel vai atuar em cima de uma outra coisa. Não, aqui é o tipo de produto que a gente distingue chamando de um produto tensorial, né? E porque são espaços vetoriais diferentes. Então, por vezes, na maioria das vezes de fato, a gente vai só explicitar agora dessa forma porque é objeto do nosso estudo, exatamente aprender a lidar com espaços vetoriais diferentes, né? com estados descritos por espaços vetoriais distintos. Então, por isso, nós vamos explicitar o produto dessa forma. Tá? E aí, qualquer outro grau de liberdade está excluído, mas, a rigor, se eu for considerar outro observável que tem uma outra base e por conseguinte, um outro espaço vetorial distinto, eu também vou fazer o produto. Como assim? O momento angular orbital. Tá? Então eu faria também o produto. E o que a gente vai lidar especificamente nessa aula é com a soma de momento angular, é a construção de um espaço vetorial, que nós, na verdade, a construção não, essa construção a gente já fez. Até a última aula nós construímos o espaço vetorial, né, de momento angular, por exemplo, de spin. E aí agora eu tenho que fazer a junção com outro espaço vetorial também já caracterizado, já construído, por exemplo, o momento angular orbital, e eu vou fazer o produto desses dois espaços. Né? E aí eu vou ter a soma, eu vou poder fazer a soma de momento angular. E eventualmente, eu vou colocar assim porque eu ainda não mostrei, eventualmente nós vamos ver que quando eu pego um momento angular, por exemplo, de spin da partícula 1 e vou fazer a soma, né? Na verdade, essa junção, porque são espaços vetoriais distintos, com o próprio spin, seja meio, seja de qualquer outra possibilidade, né? De uma outra partícula, né? Eu vou identificar que isso é igual a uma outra coisa que eu vou poder chamar de momento angular total. Da mesma forma, eu posso considerar o spin com o momento angular orbital. São espaços distintos e eu vou eventualmente mostrar para vocês, a gente vai eventualmente chegar nesse resultado, que eu posso pensar numa soma vetorial desse tipo, construir algo que é J e tudo que vem do efeito dessa soma, né, vai me mostrar que eu posso enxergar esse cara como momento angular e, consequentemente, um JZ, uma componente desse vetor, né, eu vou construir uma relação de comutação de J com JZ, eles comutarão como aquela discussão na aula anterior, ou numa das aulas anteriores, em que vimos que um momento angular geral, qualquer, seja ele intrínseco, seja de momento angular orbital, ele vai ter, dado que eu tenho relações de comutação como as que a gente especificou e eu vou mostrar novamente hoje, eu tenho então como caracterizar, construir toda uma base de AutoCADs que é simultaneamente AutoCADs de J e de J2, né, e de JZ.
Tá? Então essa é a ideia da aula. Tá? Primeiro, especificar que são espaços distintos e isso me permitirá construir uma base que é conjunta, né? Mas sempre lembrando que são de espaços distintos. A gente costuma escrever dessa forma, mas a rigor não é assim que a gente vai escrever as coisas. Eu vou mostrar agora como é que eu faço mesmo aqui. Eu posso duplicar esse cara, só que eu esqueci como. Bom, eu vou criar uma outra página e definir esse plano de fundo. Vamos discutir um operador que eu já mencionei para vocês que ele está no contexto de momento angular do que a gente tratou nas últimas aulas, mas eu não apresentei nesse curso, né, esse operador. Mas o operador rotação, que ele vem do operador rotação infinitesimal, né, é uma transformação infinitesimal, mas quando você faz a partir da transformação infinitesimal, da rotação infinitesimal, uma rotação finita, claro, em torno do mesmo eixo, você chega que esse operador ele tem a forma de uma exponencial de menos IH cortado, e aí esse vetor que se encontra aqui dentro, no produto interno, na verdade vai ser uma componente do momento angular na direção n chapéu, e a rotação é feita de um ângulo finito φ. Tá? Então esse é o operador rotação, e esse J ele é a soma vetorial de um momento angular orbital com o momento angular intrínseco de spin. Porém, com esse contexto que eu acabei de mostrar da aula anterior, você percebe, né, aqui foi uma forma rapidinha que eu escrevi, mas agora eu estou escrevendo exatamente esse caso aqui, ó, de um jeito agora um pouco mais formal. E eu vou fazer a teoria formal mais adiante. Agora, por hora, é só exemplo. Então, a rigor, não é isso que eu estou fazendo. Né? A rigor, isso aqui seria muito melhor escrito, e a gente vai fazer isso apenas nesse contexto, né? Como esse J, ele será um L no produto vetorial, tensorial, desculpa, com a identidade, onde esse está no espaço vetorial de momento angular orbital. E esse está no espaço vetorial de spin. Somado, esse produto somado a quê? A identidade no espaço orbital, no produto tensorial com spin que está na base, no espaço, desculpa, do spin. Tá? Então, a rigor, esse J é o produto tensorial ele é um vetor, ele é um operador que ele sintetiza um produto de dois espaços vetoriais distintos. Um no orbital, o outro no spin. Então, isso aqui, claro, a gente vai ficar escrevendo mais, é isso mesmo. Aqui é apenas assim, para enfatizar que eu quero que vocês enxerguem que são dois espaços distintos. É o L e o S, mas eu vou entender esse cara como um produto de L com a identidade. E eu posso eventualmente chamar isso só de L. E eu vou somar ele com S, mas esse S não é o spin só. Ele representa o espaço vetorial de spin, também multiplicado nessa forma de produto, com a identidade no espaço vetorial de momento angular orbital. Então, assim, é preciosismo? Não digo que é preciosismo, não. Isso aqui é você ser rigoroso
com essa ideia que é o objeto de nosso estudo agora. O fato de que existem dois espaços distintos e nós vamos lidar com isso de uma vez só. Nós vamos combinar esses espaços. E, pasmem, arrepiem nesse momento. Dado os números quânticos desse espaço vetorial e desse espaço vetorial, ou melhor, os números quânticos associados a esse operador, a esse observável, e os números quânticos observados a esse observável, eu vou poder construir algumas regrinhas que vão me permitir construir um outro espaço vetorial, que é o produto tensorial, mas eu vou poder construir outros números quânticos, que serão os jotinhas. Então pensa que o número quântico é o L e o ML, né? Aquele Mzinho, mas aí eu tenho que atribuir um índice àquele M, porque eu estou falando de momento angular orbital. Então é o L, pequenininho, o que eu estou falando assim, desse cara, que está associado a isso, vai ser o L e um ML. O de spin vai ser um Sinho e um MS. E eu vou poder construir números quânticos associados a esse operador, que é essa soma, que vai ser o J e um M. Ou, se quiser ser mais rigoroso, MJ, né? Rigoroso não no sentido de rigor matemático tal, ou físico, mas é só para manter a simetria aqui, né? Mas é o M. Aí esse aqui pode ser o M, tá bom? Esse aqui pode ser simplesmente o M, tá? E mais, você pode combinar coisas como um J total vai ser um J1, que é a soma do momento angular orbital e de spin da partícula 1 com um J2. O que eu estou querendo dizer é um outro exemplo que talvez é melhor eu colocar nesse slide, né? Que você pode construir ainda um J, que vai ser um J1 mais um J2, né? Sendo que esse cara é o momento angular orbital mais o de spin da partícula 1, e esse é a mesma coisa, só que da partícula 2. E eu faço a junção para encontrar isso. Ou seja, é a soma de momento angular. Eu vou combinar momento angular. Tá? E esse J a gente vai caracterizar como momento angular total. Mas, eventualmente, esse total eu só estou pensando no spin, como foi o caso que a gente fez numa das aulas anteriores. Que eu usei o modelo do spin para construir o formalismo geral. E esse formalismo geral do momento angular nós já chamamos de J. E falamos que aquele J poderia ser o spin, poderia ser o momento angular orbital. E agora a gente vai ver que ele pode ser a soma, sempre será, quando eu combino o momento angular de espaços distintos, né, vai ser, lembrando que vai ser a junção de espaços distintos. Tá? E aí, nós podemos escrever esse cara como um operador, né, a notação usar um D, que esse D se remete à palavra rotação em alemão. Então, um D de R, nós vamos ver que ele é igual à rotação isso aqui é parênteses, tá? Parênteses, escrito spin aqui orbital. É uma rotação devido que tem associação com uma rotação no espaço tridimensional, né? O espaço tridimensional que nós vivemos, que os passarinhos voam aí, e eu construo uma rotação do meu espaço de momento angular orbital. Ou aqui, a rotação no espaço do spin, por exemplo, eu rotacionar um sistema de spin meio, isso está associado com uma rotação do espaço tridimensional. Não é a mesma coisa, mas tem uma relação, né? E uma das coisas interessantes é discutir a relação dessa rotação no espaço de spin meio, por exemplo, que é uma rotação, uma transformação no grupo de simetria chamado SU2,
isso aqui são parênteses, né? Com uma rotação no espaço tridimensional, né, que é uma rotação no ortogonal, né, O3, em 3 dimensões. Aqui é 2 dimensões porque é o spin meio. Existe uma relação entre esses dois grupos, né, dessa transformação. Mas o que eu quero mostrar é só que eu posso muito bem realizar uma transformação, uma rotação no espaço tridimensional que implica, ou seja, nos vetores x, y, z do vetor spin, que vai implicar, olha que legal, numa rotação, como se fosse uma rotação no espaço de spin. Percebe? Então isso é o que está por trás de a gente discutir rotação e associar isso a momento angular, e daí vem todas as relações de comutação necessárias para desenvolver tudo que a gente desenvolveu até a última aula, né? Ou a gente faz como eu fiz, que foi como uma revisão, né? Eu apresentei o momento angular de spin meio e a partir desse momento de angular de spin meio nós tiramos as relações de comutação e utilizamos daí para frente, né, falando que atendia as mesmas, o J atendia as mesmas relações de comutação. Mas tudo vem desse operador de rotação que é o dr, né? Esse aqui é o dr de um ângulo φ. Muito bem, eu estou escrevendo isso só para fazer uma operação aqui interessante. Esse dr, que vai ser o produto desses dois caras, ele vai ser, portanto, deixa eu apagar isso. Pô, difícil apagar com esse negócio. Então isso vai ser a exponencial tá? E aí eu vou poder enxergar isso de que forma? Eu vou poder enxergar que isso é a exponencial de menos IH cortado J na direção N chapéu de um ângulo φ. E esse cara, ele é, esse J, ele é L mais S. Eu vou abrir um pouco mais essa conta no produto escalar com N chapéu de φ. Mas antes, eu vou voltar aqui para falar verbalmente, né? Acontece o seguinte, eu posso expandir, eu posso escrever. O que é exponencial de um operador? Né? Aqui é o que eu tenho menos IH cortado, φ, e aqui vai ser o operador L. Se você pensar que N chapéu é na direção Z, isso aqui vai ser LZ. Tá? E aqui é SZ. Tá bom? E o que é exponencial de uma coisa assim? Vai ser o termo 1 menos esse cara, né? Aí esse cara ao quadrado dividido por 2 fatorial. Eu vou fazer a expansão disso, né, e desse. E aí eu posso fazer o produto dessas coisas, né? E mais adiante eu vou fazer isso, essa conta. Eu posso fazer o produto e a partir do produto eu identifico que se eu somar L mais S, eu posso escrever algo desse tipo e, consequentemente, eu posso chamar esse parênteses de J. É tão simples quanto isso e tão bonito quanto isso. Eu vou fazer a expansão dessa exponencial, e você sabe muito bem disso, né? A é um operador. A exponencial de A, né, ou que é igual a E elevado a A,
É um operador também. É um operador. Né? E como é esse operador? Esse operador vai ser o quê? 1 mais A ao quadrado por 2 fatorial, uma coisa assim. Né? E aí a mesma coisa, eu vou ter a exponencial disso e eu vou fazer a expansão dele e a expansão desse. Faço os produtos, tudo bem, é produto tensorial, eu sei. Eu vou fazer esses produtos e aí eu vou identificar aquilo como uma coisa que é um... Eu vou poder reagrupar os termos e escrever na forma de 1 menos IH cortado com L mais S tal, né? O outro vai ser um L mais S ao quadrado. Aí eu falo, bom, então eu posso chamar esse parênteses de um J, né? Que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Mas vamos fazer isso mais adiante. Aqui eu só queria falar que isso vai vir do operador rotação. Tá? Então você faz uma rotação devido ao spin e uma outra, e eu vou poder chamar que isso é uma rotação apenas. E se é uma rotação apenas, isso está associado a um gerador. E esse gerador é L mais S, como será provado daqui a pouco. Exemplo 2. Duas partículas de spin meio. Né? Por exemplo, dois elétrons. E o grau de liberdade orbital está desprezado. Tá? Então o momento angular orbital está desprezado. O que eu vou fazer é considerar as duas partículas e ambas têm spin meio. Bom, eu vou ter um operador spin total que eu vou poder chamar de S1 mais S2, porém, a rigor, é S1 no produto tensorial com a identidade, onde esse é o espaço do spin da partícula 1, como é que eu chamo isso? Hein? Spin da partícula 1, e esse é o spin da partícula 2. Somado com a identidade no espaço vetorial da partícula 1, né, com S2 que está no espaço vetorial da partícula 2. E, naturalmente, eu tenho o seguinte, eu vou dizer isso apenas para começar a habituar com o propósito de a gente escrever as relações de comutação com relação a todos os observáveis que comutam entre si. Né? Então eu tenho relações de comutação, né? Todas as combinações possíveis que você pode pensar de x com y, mas da partícula 1 com a partícula 2, né? E isso aqui comuta. Né? Isso aqui só não comuta quando é da mesma partícula. Né? S1x com S1y, a gente sabe que é IH cortado S1z. Né? Mas aqui vai ser zero, tudo comuta. Então, e dentro de cada espaço, dentro do espaço da partícula 1, eu tenho as relações de comutação usuais. Dentro do espaço de S2, eu tenho as relações de comutação usuais, como eu acabei de dizer. Né? Então, S1 I com S1J é igual a IH cortado, um epsilon de JK, S1Z. Opa, K. Deixa eu fazer um Ctrl Z. S1K. Ficou exprimido aqui, mas acho que deu para... Tá? E esse é o símbolo de Levi-Civita. Né? Então, e a mesma coisa para o espaço 2. Né? A mesma coisa para a partícula 2. E aí eu vou explorar um pouquinho mais, porque vai ser importante a gente brincar com esses operadores e vocês ficarem familiarizados com as possíveis relações de comutação, as várias combinações de relação de comutação que nós teremos. Vamos pensar então na componente x do spin S, que é a soma,
né, com SY. Quanto é isso? Será que, como eu já escrevi x e y, vou manter, né, esse caso particular, isso vai ser, será que isso vai ser IH cortado SZ? E claro, se for, aí eu também terei uma relação de comutação como essa, né? Invertendo a ordem, vai ter o sinal negativo, então eu posso colocar um epsilon, um símbolo de Levi-Tivita, e aí na hipótese de ser o mesmo índice, vai ser zero, tal, né? A gente já sabe, mas aqui é só um exemplo que é geral ao mesmo tempo, é um caso, mas é geral ao mesmo tempo. Então como fazer para demonstrar isso? Olha, não é difícil. SX com SY vai ser S1x mais S2x. Você vê, a gente fala isso nesse momento, né? Mas na hora a gente está fazendo a soma de coisas que estão em espaços vetoriais distintos, né? Mas a gente sabe, quando for necessário, a gente vai fazer a distinção. Aqui é Y. Bom, vamos lá. Alguns eu já vou zerar, né? Alguns eu já vou zerar. Ou será que escreve? Então vou escrever S1x com S1y mais S1x com S2y, que é o que zera, mais S2x com S1y, que também zera, mais S2x com S2y. Esse, como a gente já discutiu, zera. Esse também zera. Então eu tenho esse com esse. Isso vai ficar S1x com S1y vai ser... Opa, tá faltando um IH cortado. IH cortado, S1z, mais S2x com S2y, IH cortado, S2z. E aí põe o IH cortado em evidência e SZ é a soma de S1z com S2z. Portanto, isso aqui, sim, né, é isso mesmo. Tá? Vou apagar essa interrogação. Né? Então, como nós queríamos demonstrar. E outras coisas, dado que eu tenho o que a gente já sabe, né, eu posso construir o operador S2, que é definido, né, como S1 mais S2 ao quadrado. Na verdade, eu vou mostrar que eu posso escrever na soma, né, como a soma, no exemplo de rotação anterior. E aí isso também vale para cá. Então eu poderia usar aqui J, mas estou usando S, e os autovalores desse cara vão ser o S mais 1, H cortado ao quadrado. SZ, que a gente viu é S1Z mais S2Z, e tem como autovalor MH cortado. S1Z tem como autovalor M1H cortado. E S2Z tem como autovalor M2H cortado. Agora, veja, eu tenho duas possibilidades de montar a base. Aqui começa a brincadeira. Então, assim, para expandir isso aqui é um cat
de um estado de spin de, por exemplo, 2 elétrons. Eu posso fazer a expansão em termos de S2 e SZ, e posso fazer a expansão também, usar uma outra base, que vai ser de S1Z e S2Z. Agora, esse com esse, a gente sabe já, né, que eles comutam, e eu posso formar uma base sendo uma base de ambos. E esses dois também, né? Então vamos lá. A primeira representação, como esse é um exemplo, não tem um tratamento com rigor total, né? Isso vocês vão ver que fica a descrição da base fica um pouco incompleta, mas eu vou desenvolver de forma completa logo em seguida. A primeira é a representação M1, M2. Claro, baseada nos AutoCADs e S2E, respectivamente, esse caso aqui. E aí, como ficam para spin meio? Bom, eu vou usar essa notação, só que vou ficar sem vírgula. Então, isso aqui é um estado possível, para cima, né? Outro estado possível, mais, menos. Outro estado, menos, mais, e o estado menos, menos, né? Onde o mais, menos significa M1, por exemplo, mais, menos significa M1 igual a mais meio e M2 igual a menos meio, e assim por diante, tá? Para todos. Então essa é uma representação possível. Outra representação possível né, dos AutoCADs de S2 e SZ. Essa opção. Essa representação também é denominada representação de tripleto singleto. Mas nesse contexto do que está agora, fica sendo simplesmente falar um nome para vocês. Porque eu vou demonstrar isso na teoria formal. Aqui é só a título do exemplo que estamos construindo para facilitar a compreensão do tratamento formal. Mas esse número quântico S associado ao momento angular total da soma dos dois spin, do spin do elétron 1 e do elétron 2, vai te levar a esse número quântico S1, né? E esse S vai ter as componentes desse momento angular vão ter os possíveis valores de mais ou menos 1 e 0. Né? Então eu estou representando os 3 possíveis estados de uma forma só. Então aí eu tenho essa possível construção, né? Mas eu também tenho uma outra construção, o S ser 0. E aí o M só tem uma opção, que é o 0. Tá? Então quando o S é 1, aí eu sei, a gente já descobriu. O M pode ser mais S ou menos S. Quer dizer, de menos S até mais S. E ele muda de uma unidade de H cortado, né? Então ele vai do menos 1 para o 0 e depois para o mais 1. Pronto. E o S igual a 0 só tem uma possibilidade. Então é aqui que vai vir o nome tripleto singleto. Quando a gente entender que de fato eu poderia ter esses estados e esse estado. Tá? Mas note o seguinte, eu tenho 4 estados. E eu tenho 4 estados. Tá? Então eu tenho 4 e 4. A pergunta é, existe uma relação entre eles? Né? Existe. Existe uma relação entre essa representação e essa representação? Existe. E por que eu quero essa representação, professor? Porque
Se eu estou lidando com spin de 2 elétrons, eu sei como é o tratamento, eu sei como que é a base de spin de 1 elétron. É a base mais menos que a gente aqui especificou, né? É a base, deixa eu colocar aqui assim, é a base mais menos. E a do outro também é mais menos. Aí eu combino, dá isso. Mas eu também posso combinar e entender aquele sistema como um momento angular, e aí eu vou ter que relacionar dessa forma que é fácil de eu construir para essa forma. Só que vai ter uns coeficientes que relacionam esses caras. E esses coeficientes são chamados de coeficientes de Clebsch-Gordan. Clebsch-Gordan. Tá? Aqui eu vou escrever a relação entre esses dois conjuntos que acabamos de mencionar. Relação entre os cats das duas representações. Esse estado, esse cat, ele é igual a esse cat. Né? Ambos têm elétron para cima, no spin para cima. Né? E isso vai me dar a soma dos vetores associados a esse, vai me dar a componente m igual a 1, né? Para o vetor que tem agora comprimento 1, né? Dado que aqui é o meio e esse é meio. A outra relação, eu vou mostrar como vem, né? S igual a 1, m igual a 0. Ela vai ser igual a um coeficiente, 1 sobre raiz de 2, que multiplica, o mais menos com o menos mais. O estado S igual a 1, M menos 1, ele será menos, menos, e o estado aqui eu concordo que algumas coisas ficam sem explicação. Isso vai vir com a teoria formal. 1 sobre raiz de 2 menos mais. Ou seja, tem uma fase relativa que muda, né? Não é a mesma entre esse AutoCAD dessa representação, né? Entre esses AutoCADs dessa representação, com relação a esses mesmos AutoCADs, tem uma fase, né, que é desse sinal menos. Então veja, uma vez que você constrói essa primeira equação, denotando que o mais é o S igual a 1 M1, basta você aplicar o operador S-, que quem é o operador S-? É o S1- mais o S2-. Basta você aplicar o S- nesse cara, que é igual a S1- mais S2- em mais, né? Então eu estou falando S-, que é a soma nesse cara, que é o que eu quero entender para cair para esse, né? Eu sei que o S- nele vai cair uma unidade de M, vai ser o M igual a 0, né? Mas o que isso vai ser? Vai ser igual a quê? Aí eu enxergo desse lado, isso vai ser igual ao S1- atuando nesse cara, mais o S2- atuando nesse cara. Mas por S1- eu entendo que é S1- no produto tensorial com a identidade do espaço do outro elétron.
E por S2-, ele é o produto tensorial da identidade do espaço vetorial do primeiro elétron com o S2-, que é do segundo elétron. Tá? Então eu vou fazer esse cara atuando nisso e esse cara atuando nisso e somar esses dois estados. Né? E nós já encontramos a seguinte relação, que eu vou escrever bem aqui embaixo, porque eu posso repeti-la algumas vezes, eu acredito que vai funcionar. O J- atuando em Jm, nós encontramos na última aula que bom, a gente fez essa representação, né, de J mais M, J menos M mais 1. Tá? Se precisarmos do J+, eventualmente a gente... mas aí, então, usando isso, fica fácil. Porque S1-, né? Bom, primeiro esse cara aqui. É o que eu acabei de dizer. S- nesse estado vai resultar em quê? Vai lá, pensa. S- em Jm é J mais M. Então, no nosso caso, vai ser o lado esquerdo da equação. 1 mais 1 na raiz, 1 menos 1 mais 1, H cortado, e eu vou ter o quê? S igual a 1 com M igual a 0. Isso vai ser igual, do outro lado, S1- atuando nesse estado. Né, vai me resultar, vou ter dois termos agora. S1- atuando nesse estado vai ser a raiz de o J, meio, esse J, meio, mais meio também do mais, vezes meio menos meio, tá? Meio menos meio, mais 1, fecha, H cortado. E o resultado? Menos mais. Somado a... Bom, aqui vai dar a mesma coisa, né? Meio mais meio, só por completeza, vamos... Meio menos meio mais 1. Depois, nos próximos, a gente pode resolver um pouco mais de cabeça. H cortado tudo corta, né? Corta os H cortado. E aí você vai ficar com o seguinte, desse lado aqui vai ter 2, o menos 1, 0, então isso aqui vai ser uma raiz de 2 em S1 M0, e aqui dá 1, 1 menos 1, 0, mais 1, 1, então isso aqui vai ser simplesmente H cortado, eu já cancelei o H cortado de todos, então isso aqui vai ficar igual a menos mais. E aqui mesma coisa, né? 1 e aqui 1 também, né? Raiz de 1, e aí isso fica simplesmente mais menos. E, consequentemente, S igual a 1, M igual a 0 é 1 sobre raiz de 2 na soma desses dois estados. Não vou poder apagar isso, porque a borracha é pequenininha. Não tem jeito. Vou fazer o seguinte, a gente volta, né, para o slide anterior. Bom, então dado que S igual a 1, M0 é igual a 1 sobre raiz de 2 no estado menos mais. Bom, é só para manter na ordem do que eu encontrei, né, mas não importa essa ordem aqui. Mais menos, se eu atuar novamente, o que eu queria era copiar aquela expressão, mas não tem como. Se eu atuar novamente S- nesse estado,
Isso é igual a S1 menos mais S2 menos em 1 sobre raiz de 2, né? Ficou muito apertado aqui. Aqui eu posso trocar a ordem toda hora porque é mais. Tá? Então aí a gente faz a mesma coisa. S1, S- nesse cara, ele vai resultar no quê? A raiz vai ser J mais M. Vou voltar uma vez, tentei lembrar que é J mais M, J menos M mais 1. Tá? Com H cortado. Então vai ser 1 mais 0, que é 1, vezes 1 menos 0 mais 1, que dá 2, né? Peraí, 1 mais 1, e aqui 1 menos 1 mais 1. Opa, desculpa, aqui é 0. E aqui é 0. E o estado é S igual a 1, M igual a menos 1. E do outro lado, eu vou ter 1 sobre raiz de 2. S1 menos atuando nesse cara vai ser raiz de... Ele é meio, o J sempre, né? O J desse sistema aqui é meio. Mais meio, que é o positivo. Meio menos meio mais 1, que vai ser o estado menos menos. Porque eu estou pegando o S1 menos e diminuindo esse cara. Tá? E 1 raiz de 2 vai multiplicar tudo. Vou colocar uma coisa. Meio, agora ele já é menos meio. Aí você fala, professor, esse aqui já vai zerar. Mas vamos calcular esse coeficiente, não tem importância. Meio com menos meio, né? Porque é J mais M, e aí o M1 é negativo, e aqui vai ficar meio menos o M, que é menos meio, então vai ficar mais meio mais 1, tá? Voltando aqui. Aqui. Então vai ficar meio menos menos meio, então vai ficar meio mais 1. E o estado é nulo. O estado é nulo. Tá? Aqui então, esquece, aqui, só esse aqui já dava 0 também, né? Mas você zera. Você pode pensar também, por conta do coeficiente Clebsch-Gordon, zerar é que é o estado nulo. Tá? Então o próximo, me permitam já nem escrever, porque vai ser nulo também. Tá? Então vai ser outro, eu vou colocar um 0 aqui, ó. Porque o S2 menos atuando nesse cara, que já está menos, ele vai zerar. Se você fizer os coeficientes, vão mostrar isso para você. Tá? E aí o último, que não zera, lembre-se que eu estou com um colchete aqui, né? O 1 raiz de 2, esse 1 raiz de 2 está em evidência. O S2 menos atuando nesse cara vai me dar raiz de meio mais meio, porque ele é positivo, meio menos meio mais 1. E o estado será o menos menos. Tá? Fecha colchete. Muito bem. Então esse vai dar o quê? Desse lado, 1 mais 0 com 1 mais 1, 2. Vai dar raiz de 2. Então eu vou ter, vou escrever aqui, raiz de 2, S1, M igual a menos 1, igual a 1 sobre raiz de 2. Meio com meio dá 1. Aqui também dá 1. Então vai ser menos menos, mais 1 com 1. Esse raiz de 2 passa para o outro lado, fica 2. Aqui eu tenho um fator 2 também. Então você encontra que S igual a 1.
e m igual a menos 1 é igual a menos menos. Tal como foi escrito aqui a priori, né? A terceira equação. E se fizermos a ortogonalidade, porque aí você fala, bom, e se eu aplicar S- nesse cara de novo? Não, S- nesse cara já vai zerar, né? Se eu mantiver a mesma estratégia, não, já chega. Lembrem-se que nós encontramos os autovalores justamente percebendo que o operador escada, por exemplo, escada para cima ou escada para baixo, né, subida e descida, não tem escada para cima e escada para baixo, né, é subida ou descida do operador escada. Operador de subida e descida. O operador de subida não podia continuar indefinidamente. E o operador de descida não podia continuar indefinidamente. Aqui também acontece exatamente isso. Né? Verificamos isso matematicamente aqui, né? Na construção do que nós fizemos, isso automaticamente vai zerar os coeficientes, né? Para quando eu fizer o S1 menos nesse cara e o S2 menos nesse cat. Tá? Isso zerava, isso zerou. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, essa base ela tem que ser ortogonal. Né? É uma base completa, a base é ortogonal. Esse estado não é uma composição esse AutoCat não é uma combinação linear dos demais. Esse aqui é um AutoCat, outro AutoCat, e esses todos AutoCats, eles varrem eles definem um espaço vetorial. Né? Então é a partir dessa base que eu vou poder escrever qualquer vetor como uma combinação linear deles. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, eles são ortogonais. E essa base também. Então, se eu exigir a ortogonalidade, eu consigo determinar quem é esse operador. Esse AutoCat. O que eu vou fazer eu vou exigir ortogonalidade com essa... vamos lá, deixa eu fazer o slide. Pensa assim, ó, S0, M0, ele é uma combinação linear do mais mais, com o mais menos, com o menos mais, com o menos menos. E se eu fizer o produto de S1, M1, com S0, M0, isso aqui tem que dar zero, né? Pela ortogonalidade. E quem que é o S1, M1? É o cat mais, é o bra mais. Então, quando eu fizer isso nessa coisa, vai me dar A mais. Isso aqui está normalizado. Né? Então, e isso aqui é zero. A zero. Quando eu fizer o produto S1, M igual a menos 1, eu estou fazendo esse, vocês já perceberam por quê? Porque ele é o S menos menos. Então, quando eu faço isso, eu vou ter simplesmente D igual a zero, né? D igual a zero. E quando eu fizer isso vai me dar o quê? S1M0 é 1 sobre raiz de 2 mais menos com menos mais, né? Não importa a ordem. Então isso vai me dar 1 sobre raiz de 2 e o mais menos vai acoplar com esse, então vai me dar um B, e o menos mais, também tem um fator desse que eu já coloco em evidência, o menos mais vai acoplar com esse e resulta em C. Tá? E isso é zero. Então daqui você tira que C é igual a menos B.
Tá? C igual a menos B. E, por fim, então, você pode escrever antes S0, M0, A é 0, D é 0 e C é igual a menos B. Então você pode escrever B e aí você faz o produto dele com ele mesmo. Isso é 1, né? Mas isso é B ao quadrado. Né? Vai ser, o Bra vai ser B asterisco, né? O complexo de B e com a soma desses Bras. Tá? Quer dizer, subtração. Né? E quando você faz a multiplicação, B com B estrela vai dar módulo de B ao quadrado e isso é igual a 1. E em sendo igual a 1, a gente pode escolher, né, o B como sendo 1 sobre raiz de 2. E, não, aqui tem um 2 ainda, né? Aqui tem um 2, vai ficar assim, ó. Vocês entenderam a lógica. Vai ficar um B com B, e aí eu vou ter um mais menos com mais menos, e um mais menos mais com menos mais. Né? Então vai dar um 2, desculpa. E aí é 1, o módulo de B quadrado é 1 sobre raiz de 2, é 1 sobre 2, e aí eu posso escolher B igual a 1 sobre raiz de 2. E aí você monta todas essas equações aqui.